Vamos lá, para mais uma questão de porcentagem aqui. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso. E o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a. Pessoal, mais uma maneira de fazer aqui, né? Uma delas é o seguinte: primeiro, entender o que é isso aqui, né? Uma parte de uma parte. Né? Então, o que vai ser cobrado de juro é isso aqui, ó. 20% de 80% da dívida. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que pensar de um dos modos, né? Você tem que pensar, então, peraí. 80% de 3.600. E aí a gente calcula isso, né? Isso equivale aqui a 80 sobre 100 vezes 3.600, né? E aí a gente consegue fazer um corte aqui nos zeros, ó, né? Dois zeros em cima, dois embaixo. Faz aqui uma multiplicação, então 8 vezes 6, 6, 8, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24. E 4 que foram, 28, né? Com um zerinho do 80 aqui ainda. Então isso daqui é 80% dos 3.600. Só que aí, né? O juro não é 80% da dívida, é 20% desses 80%. Então agora a gente vai para 20% de 2.880. Pessoal, o 80% também dava para fazer pensando de 10 em 10%, tá? Assim como o 20 aqui, né? Se você pensar que 10% é só cortar um zero, que é a décima parte, 288 vezes 2, tá bom? É uma das maneiras de pensar aí. Mas de todo modo, vou montar aqui a ideia, que é 20 sobre 100 vezes 2.880, né? E aí que a gente tem aqui, ó, dá para fazer isso, isso com esse, né? Então, um dos zeros com 2.880 e outro com o 20. E aí acaba resultando naquilo que eu falei, olha, dá duas vezes o 288, né? Porque é o dobro de 10%. 288 é 10%. Acaba que a conta resulta naquela ideia, tá? Então, aqui, vamos fazer essa conta. 2 vezes 8 dá 16. Vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1 que foi dá 17. Vai 1. 2 vezes o 2 dá 4 e 1 que foi 5. Então isso daí dá 576, né? E aí cuidado, a questão até foi tranquila aqui, né? E não pôs o 576, né? Mas poderia ter colocado e às vezes no ímpeto assim de fazer o cálculo você tenha se esquecido da real pergunta que, ó, nessas condições o valor da dívida que Paulo deverá pagar é 3.600, ele já devia, e isso aqui que a gente calculou são juros. Então o total, né? A gente não pode esquecer, é os 3.600 mais os 576 aqui, tá certo? Então se fosse 3.500 dava exatamente os 4.076, joga mais 100, né? 476. Ficamos com a opção da letra B. Bom, dá uma dica aqui sobre uma outra opção de fazer, né? Às vezes você não conhece. Quando ele fala assim, ó, 80%, perdão, ele fala na verdade o contrário, né? 20% de 80% da dívida, que é de 3.600. Então dá para você fazer de uma vez só aqui, ó, o 20%, tá? Aqui, o 80% e o 3.600, tudo uma vez só. Porque calcular porcentagem de porcentagem é reduzir ainda mais a porcentagem que está pegando, né? Então, ó, aqui você tem 20% de vezes 80.
20% de 3.600. Então dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Dá para você cortar os zeros aqui, beleza? Corta, por exemplo, dá para cortar assim, ó, esses dois com esses dois de cima com esses dois outros aqui, e a gente fica com 2 vezes 8, né? Vezes 36, tá? Para o valor do juro. Então aqui a gente já está fazendo um plano B, beleza? Para quem gostar da ideia de pensar aí. Então olha só, 2 vezes 8, 16 vezes 36, tá? Quando a gente fizer essa conta aí, ó, 36 vezes 16, nós temos aqui, ó, 6 vezes 6, 36, opa, 6 vezes 6, 36, vão 3, fica aqui o 6. 6 vezes 3, 18, e 3 que foram 21. Aí aqui repete o 36, porque é 1 vezes, né? 36. Então você tem aqui, ó, 6, 7, 5. 576, que foi exatamente o que nós observamos ali no outro formato ali de resolução, tá? Então, na verdade, o que você está pegando aqui, olha, não sei se você conseguiu pegar a ideia, 20% de 80%, né? É, na verdade, ó, 2 vezes 8, 16, tá? E aí, esse zero, trocar de cor aqui, ó, esse zero corta com um dos zeros de baixo, esse corta com outro zero de baixo, e você tem 16 aqui em cima, 2 vezes 8, 16, sobre 1 vezes 100, que dá 100. Então, na verdade, quando você faz 20% e 80%, você está pegando 16%. Essa que é a conta por trás aí, beleza?